Tati! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a um Papo de Insônia, mais um Papo de Insônia especial. Aqui nesses Papos de Insônia eu compartilho estratégias e técnicas para você, para te ajudar a se libertar da insônia de forma definitiva e sem remédios. Vou ver se melhora o som aqui para vocês. E eu sou Amanda Faco, sou terapeuta do sono. Eu ajudo homens e mulheres a se libertarem da insônia de forma definitiva e sem remédios. E qual é o tema do nosso papo de insônia de hoje? Consigo me libertar da insônia, mesmo tomando remédios? Vamos falar sobre esse tema nesse papo de insônia especial que faz parte das lives da semana de aquecimento para a nossa jornada, a Jornada Livre da Insônia, que começa na próxima segunda-feira, daqui a 6 dias, nessa Jornada Livre da Insônia, onde você vai descobrir os primeiros passos para se libertar da insônia de forma definitiva e sem remédio. Se você está aqui comigo e ainda não fez a sua inscrição, é um evento online totalmente gratuito para você começar a se libertar da insônia de forma definitiva e sem remédios, mas para você participar, precisa se cadastrar no link que está lá na minha bio do perfil. Depois que assistir esse papo de insônia, se você ainda não se cadastrou, vai lá, porque é importante avisar você que só vai acompanhar o papo de insônia, a Jornada Livre da Insônia, quem tiver cadastrado, porque ela não vai acontecer aqui pelo Instagram e você ainda entra no grupo exclusivo do WhatsApp e do Facebook para poder interagir e receber os materiais complementares. Então, essas lives especiais que antecedem a jornada, como eu falei nas outras lives, é bom sempre você estar ao vivo comigo, porque algumas não ficam gravadas. E se você conhece alguém, seu familiar, seu amigo, que sofre com insônia, toma remédios para dormir, faz o seguinte, que eu vi que tem aluno soneca aqui, a Elinir, o Celso, que já entrou aqui também. Vai aqui nesse aviãozinho e encaminha esse papo de insônia para essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando uma pessoa a entender realmente como se libertar da insônia de forma definitiva e sem remédios. Então, vai lá, encaminha, e se tudo que eu estiver falando aqui nesse papo de insônia estiver fazendo sentido, vamos fazer um combinado. Aperta o coraçãozinho, vai subir aqui, eu vou compreender que você está gostando desse nosso papo de insônia. E como sempre falo para vocês, nós estamos transmitindo esse papo de insônia pelo Facebook, pelo YouTube também, aqui tá em conjunto, então pessoal do YouTube também, seja bem-vindo. Vamos lá então, já que já coloquei o tema pra gente, vamos falar sobre consigo me libertar da insônia, mesmo tomando remédio, Amanda? Que é possível? Vou falar para você sobre isso. Mas antes, eu sei que tem gente nova chegando aí. Alguns nomezinhos eu tô vendo a primeira vez aqui comigo. E como eu sei que quando chega gente nova, ficam na dúvida, Amanda, o que é insônia? Até hoje eu fiz um conteúdo especial lá no feed falando sobre os 4 tipos de insônia. Isso mesmo, não é apenas um tipo de insônia. Insônia não é passar a noite em claro. Existem 4 tipos de insônia. Desde a insônia que você demora para iniciar o sono, aquela que você leva mais de meia hora para começar a dormir, até a insônia de manutenção, que é a da madrugada, onde você desperta na madrugada e não consegue voltar a dormir, ou demora muito tempo para voltar a dormir. Ainda o despertar precoce, quando você acorda 1 a 2 horas antes do seu horário programado e também não volta a dormir. E todas elas têm o 4º tipo de insônia, que é a insônia do tipo sono não reparador, aquela que você tem algum efeito no seu dia, que pode ser um cansaço, uma sonolência, um estresse exagerado, falta de concentração ou até mesmo a preocupação com o sono. Então, fico muito feliz de ver vocês aqui buscando se libertar da insônia de forma definitiva e sem remédio. E fico feliz ver aí, Daniele, viu o mini curso no Mediclass, que bom saber que foi incrível. Também dei aula para estudantes de medicina, estudantes e formandos que realmente precisam saber a importância de conseguir ter um sono de qualidade e se libertar da insônia. Então, muito obrigada. Já que vocês entenderam o que é insônia, e a insônia, ela só é insônia quando ela se repete no tempo, quer dizer, ela se repete por mais de 3 vezes na semana e quando ela passa de 3 meses, ela cronifica. Tá?
Então, se você conhece alguém que se encaixou em alguma dessas definições aqui, a Daniela que chegou aí também, a Edilene, minha soneca, compartilha como ela botou. Senta o dedo nesse aviãozinho que tá aqui na ponta do meu dedo e compartilha com essa pessoa também. E por que eu quis trazer esse tema hoje, tá? Eu recebo nos últimos papos de insônia e no meu direct todos os dias. Amanda, tomo tal remédio para dormir. É possível sair desse remédio? O que eu faço para sair desse remédio? Não quero mais tomar remédio para dormir. Então, primeiro ponto. Eu tenho muitas alunas e muitos alunos que tomam medicação para dormir e tomavam medicação para dormir, que se libertaram da insônia e dos remédios. E uma dessas alunas, são alunos homens e mulheres, é a Sandra. A Sandra, ela tomava remédios para dormir. Há mais ou menos 3 anos ela estava tomando remédio para dormir. E mesmo tomando remédio para dormir, ela não tinha um bom sono. A insônia fazia parte da noite dela. Ela deitava na cama e levava, mesmo com remédio, mais de 1 hora para conseguir pegar no sono. Acordava de madrugada, demorava para voltar a dormir. E ela ia até o médico dela, buscando, doutora, eu estou tomando remédio e por que eu não estou dormindo? Ele entende. Olha, vamos aumentar essa dose. Porque é o que está no alcance do seu médico fazer, aumentar a dose, ajustar a dose. E ela saía de lá pensando, vou ajustar a dose, vai melhorar. Chegava em casa e não melhorava. Então ela estava desacreditada que realmente poderia se libertar da insônia. Porque nem os remédios estavam ajudando. Só que aí nós temos um ponto. O remédio não vai curar a insônia. Por quê? Porque ele não atua na causa da insônia. Por isso que ele não te liberta de forma definitiva. Esse é o ponto principal. E a Sandra, quando ela começou a aplicar o método RGR, que é o método dos meus programas, e que na jornada vocês vão ver mais a fundo também, para quem não se cadastrou na jornada, depois corre lá no link da bio para fazer a jornada gratuita que acontece a partir de segunda-feira, do dia 31 a 7. E ela fez a aplicação do método RGR e se libertou dessa insônia de mais de 3 anos e dos remédios para dormir. Lembrando que os remédios para dormir, para ter a libertação, precisa do acompanhamento médico. Você não para simplesmente o remédio para dormir. Eu aqui te liberto da insônia de forma definitiva e sem remédios, mas de forma científica, com processo e com acompanhamento. Tudo bem? Então é importante você saber que o remédio não vai atuar nas causas, tá? Mas o que é mais importante ainda? É você entender que muitas das consequências negativas da medicação para dormir, ela traz no seu dia. E você que está tomando pode sentir esses efeitos. Que são a sonolência durante o dia. Muitas pessoas que tomam remédio para dormir ficam com uma sonolência residual, porque o remédio ele acaba sendo um sedativo. Alguns são da classe sedativo, outros hipnóticos, que eles promovem uma sedação do seu sistema nervoso central, fazendo você entrar em sono rapidamente. Porém, ele entra num sono muito de ondas lentas, o que faz você ter efeitos de sedação no seu dia. Além disso, você pode ter dor de cabeça, olhos pesados, efeitos também no seu sono REM, principalmente no sono REM. O remédio para dormir, uma das características é ele te privar de sono REM, que é o sono que faz a reparação cerebral, e eu vou falar mais sobre isso. Então, é muito importante você saber que os remédios têm efeitos colaterais, mas de maneira nenhuma eu recomendo você parar e nem tomar por conta própria. O Brasil é um dos países que mais tem uso de remédios por conta própria. Isso é um risco muito grande para a sua saúde. Remédios têm efeitos colaterais. Se você toma algo que não é específico para o seu caso, você pode estar piorando a insônia cada vez mais. Só que é importante você saber que ele sozinho não funciona. Quantos de vocês aqui tomaram remédio para dormir e tentou parar e a insônia veio mais forte? Quantos de vocês aconteceu isso? Tentou parar, a insônia veio rebote. Amanda, parei. Justamente, tem efeitos que ele faz químicos e psicológicos. E quando você não atua na causa, o remédio ele não vai pegar aquela causa e vai tirar.
e você apenas para sem nenhuma orientação, sem nenhum acompanhamento, você vai ter uma insônia rebote muito forte. O que você faz é aprender a dormir. E eu vi que vocês já fizeram, Joselma, Arali, que é aluna soneca, agora sabe realmente como fazer esse processo de se libertar da insônia de forma definitiva e sem remédios. O que você precisa, então, para se libertar da insônia? Entender primeiro que é possível. É possível você se libertar dos remédios para dormir. Mas o que você precisa é de método. É você ensinar o seu cérebro a dormir. O que acontece? A Adriana que chegou aqui. O seu cérebro desaprendeu a dormir. Ele está sendo induzido por uma substância. Por isso que você não vai parar de tomar. Então, esse desmame tem que ser sempre acompanhado. Mas, independente que você toma, eu tenho alunas que tomavam remédios há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos e há 30 anos. E elas se libertaram. Por quê? Primeiro ponto é você entender que o remédio não atua na causa da insônia. E o segundo é entender que ele tem efeitos negativos na sua saúde. E não sou eu, não é a Amanda que está falando que o remédio tem efeitos na sua saúde. Ele tem esses efeitos colaterais que você vê no dia após você tomar. O grande problema está nos efeitos a longo prazo da medicação. Perda de memória e alteração das suas funções cognitivas e do seu aprendizado. Por quê? Como eu comecei falando, o remédio ele te priva de sono REM. Uma das características dele ele atua, para você ter uma ideia, ele atua em neurotransmissores no seu cérebro, fazendo você liberar mais neurotransmissores quimicamente nesses canais, e esses canais regulam o nosso ritmo circadiano, que é o que controla o sono. Isso acaba alterando toda a arquitetura, esse emaranhado cerebral que acontece, e você tem apenas uma sedação, um sono artificial induzido, e acaba não conseguindo ter um sono REM adequado. O sono REM é o sono de reparação cerebral. É por isso que, se você olhar a bula, estudos de medicamento, diz anos tomando medicação, você desenvolve, tem a tendência a ter problemas de memória, pode agravar quadros de demência, e as suas funções cognitivas do aprendizado ficam alteradas. Então, esse é um alerta muito grande. Por isso que eu tô aqui para te libertar da insônia, para você começar agora na jornada também dar esses primeiros passos para se libertar de forma definitiva sem os remédios. Mas lembrando que você aprende um método, como sair. E o desmame é feito sempre com acompanhamento do profissional que te indicou. Isso é muito importante. Não parem por conta própria que eu vou explicar o que acontece quando você apenas para o remédio. E aí a Edilene, que é minha aluna da turma 4 do programa Liberte-se da Insônia, eu gosto muito de ver meus alunos aqui. Eles aprenderam um método para reprogramar o cérebro a dormir. O que aconteceu foi isso. O seu cérebro desaprendeu a dormir. E você, como primeira alternativa, muitas vezes fala com um amigo, fala com o vizinho, não, toma um remedinho, vai no médico e te ajuda. Ou tomando por conta própria mesmo, você vai com a primeira alternativa. Só que essa alternativa que não atua na causa acaba causando uma dependência. Além da dependência, a tolerância tem os efeitos colaterais, como a Edilene colocou, perda de memória, sonolência. Então, o que eu quero dizer com isso para você? O que acontece é que esses efeitos, como eles estão agindo diretamente no seu cérebro, a qualidade de sono que você tem com os remédios, ela é muito inferior do que um sono que é induzido pelos seus comportamentos. Tem um caso da Silvia, a Silvia ela é soneca da turma 5, ela está em processo de desmame dessa medicação. E ela relata noites que ela dormiu menos horas sem remédio, ela acordou mais bem disposta e passou o dia com disposição do que as noites que ela dormiu mais horas com remédio. Por quê? Com a medicação você pode dormir mais, mas isso não quer dizer que você tem qualidade. Então, no caso, ela dormiu menos e dormiu melhor, porque aumenta a qualidade do seu sono e dos seus ciclos de sono. Então, é muito importante você saber disso, que ele vai alterar a qualidade do sono.
Mas você pode estar pensando aí, tá? A Amanda disse que o remédio vai ter efeito colateral, vai afetar meu sono. Mas se nem com remédio eu durmo, como que eu vou dormir sem? É por isso que você está aqui comigo. É por isso que você precisa se inscrever na Jornada Livre da Insônia, que começa segunda-feira, que eu vou te libertar da insônia de forma definitiva e sem remédios através do método, onde eu vou começar a mostrar para você o método RGR, que é o que libertou homens e mulheres que estão aqui na live com vocês. Mas por onde que a gente precisa começar, então, para se libertar? Identificando o que você está fazendo agora. Primeiro ponto, tá? Como eu falei para vocês, que eu vejo muito comum de acontecer. Amanda, então, eu quero me libertar da insônia, eu vou parar o remédio. Não, você não vai parar o remédio. Esse é o erro que mais aumenta a sua insônia. Imagine uma fogueira pegando fogo. Você lá, aquela fogueira com esse calor, a gente imagina uma fogueira até calor, né? Aqui tá muito calor aqui no sul. Mas imagina uma fogueira de São João, de festa junina. Aquela fogueira ali pegando fogo. Você vai lá e você quer apagar esse fogo. Só que ao invés de eu apagar, abafar, jogar água, eu vou lá e jogo gasolina nesse fogo. É mais ou menos isso que você faz quando para o remédio sem orientação. Você aumenta esse fogo, porque você não ensinou o seu cérebro a dormir, ele não sabe. O remédio está atuando no sintoma e não na causa da dificuldade. O que te faz te libertar da insônia é na causa. Na maioria das vezes é os comportamentos que você começou a ter para lidar com essa insônia. E se você toma remédio, isso não quer dizer que é mais difícil você se libertar da insônia ou mais fácil do que quem não toma. De maneira nenhuma. O seu cérebro, se alguma vez na sua vida você dormiu sem medicação, que eu tenho certeza quando nascemos é fisiológico, você pode reensinar o seu cérebro a dormir naturalmente. E eu sei que a gente fica desacreditado. Quem é que toma medicação aí para dormir? Eu tenho um caso da Arlete. A Darlete acho que não tá aí, né? A Darlete é minha soneca. Depois vocês vão ver ela falando, tem um vídeo dela lá no meu feed, quem for olhar depois. É tão feliz ver a Darlete. 10 anos de insônia. Mesmo tomando remédio, ela não conseguia dormir. 10 anos tomando clonazepam. Ela ia na médica, a médica dizia, Darlete, tu vai precisar do remédio a vida inteira. Não tem o que fazer. Ela disse, mas não é possível, tem que existir algo que atue na causa. Porque o remédio estava no sintoma, como eu disse, ele ceda. É praticamente uma injeção no seu cérebro. É ruim? Se você tem um acompanhamento, é muito melhor que você durma com remédio do que não durma. Só que você continuar no remédio a vida inteira, você vai manter ele, você vai tirar e vai continuar. Então, você vai fazer o quê? Atuar na causa. Fazer o desmame com orientação, sempre, mas primeiro aprendendo um método, como a Arali colocou, aprender um método que ensina o seu cérebro a dormir naturalmente. As sonecas da turma nova, elas estão fazendo isso, elas estão aprendendo a dormir novamente, ensinando o cérebro a se libertar da insônia de forma definitiva e fazendo o desmame da medicação. É isso que acontece. Na Darlete foi isso. Ela ia para o médico dizia, aumenta o remédio, não tem o que fazer. Ela realmente se deu a chance de aplicar o método RGR, de atuar nas causas. E o que aconteceu? Depois de 10 anos, ela voltou na médica dela para começar a fazer o desmame e a médica não acreditava que ela estava saindo de uma insônia de 10 anos. Mas por quê? Porque ela trabalhou na causa. E como a Silvane colocou, qual a causa? As mais diversas. Silvane, na jornada eu vou detalhar. Se você chegou aqui, Silvane, agora e não se inscreveu ainda na jornada, te recomendo fortemente a se inscrever na jornada. A jornada é totalmente gratuita, tá? O programa Liberte-se da Insônia é o segundo passo. Você precisa participar primeiro da jornada, que é totalmente gratuita e online, que vai acontecer entre os dias 31 de janeiro, Silvane, e 7 de fevereiro, pessoal que está acompanhando. Segunda-feira já começa, totalmente online e gratuita. Um evento para você descobrir os primeiros passos para se libertar da insônia, de forma definitiva e sem remédios. Quando acabar esse papo de insônia, você vai lá no link que está na minha bio do perfil, ou nos meus stories tem o link, você clica e se cadastra.
Só quem se cadastrar é que vai poder assistir essas aulas que são gratuitas. E o programa Liberte-se da Insônia é o segundo passo para quem realmente quer dar, como as minhas alunas, aqui a Ellen, que chegou aí da turma 5 também. Mas já na jornada eu vou te apresentar quais são as causas. As causas podem ser várias. A insônia pode começar com um problema. Pode ter vindo de uma menopausa, como eu tenho alunas que desencadeou na menopausa, de um problema de saúde, de uma perda de um ente querido. Pode ter ocasionado por diversos fatores, mas o que está fazendo ela se manter aí não são esses fatores. São os comportamentos que você começou a ter. E que lá na jornada a gente tem tempo para falar. E eu vou detalhar para você quais são os erros que você está fazendo para poder começar a se libertar, tudo bem? Então, agora você entendendo que tem como você não vai parar uma medicação, você não vai começar a fazer sem acompanhamento, por conta própria. E principalmente você precisa entender que tem um erro quando a gente está tomando remédio para dormir, que também acontece muito. Você vai adquirindo uma dependência psicológica. Por isso que você, quando para o remédio para dormir, a insônia vem mais forte. Porque a dependência psicológica, ela traz um sentimento de eu não me sinto mais capaz de dormir sem remédio. É isso que ela traz. Além da dependência química que altura nos seus neurotransmissores. Então, teu cérebro ficou condicionado a dormir apenas com remédio. Quando você não tem um método apenas para por conta, ela fica mais forte, aumenta esse fogo na fogueira. Então, o que a gente precisa é entender que tem como se libertar com o método certo. A Ellen participou da jornada, você entender as causas dessa insônia. Outro fator é tolerância. O remédio traz tolerância, que foi o caso que eu falei da Sandra. O remédio ele começa a fazer efeito por um tempo, dali a mais ou menos 3 meses, ele perde o efeito dele. Você tem que aumentar as doses progressivamente. O ponto é, a insônia vai cronificando. A partir de 3 meses, ela já vira crônica. E o uso da medicação vai mantendo ela mais crônica. Então, você que está me ouvindo, não importa se você tem 1 ano de insônia ou 30 anos, você consegue sair. E também não quer dizer que se você está mais tempo com o remédio que vai demorar mais tempo. Não. Temos a Edilene que tomou por 30 anos medicações para dormir e se libertou da insônia em 8 semanas. Mesmo passando pela menopausa. E é dentro do método do RGR, você entende o que causa a insônia. O que causa a insônia, para você ter uma ideia, é o ciclo vicioso da insônia. Uma das causas. Joselma, quem está aqui, a aluna sabe bem o ciclo vicioso, que é aquele que você acorda ansiosa, estressada, porque não dormiu. Passa o dia, será que a próxima noite eu vou dormir? Chega de noite, não, hoje eu tenho que dormir. Começa já a criar uma ansiedade. Deita na cama, briga com sono, vira para um lado, vira para o outro. Começa a gerar muito mais ansiedade. E quando você consegue dormir, logo já o despertador toca, já tem que começar outro dia e você está mais ansiosa. Então é um ciclo de estresse do dia, que aumenta a sua ansiedade da noite. Você se obriga a dormir e fica cada vez mais ansiosa. Então, o que faz você manter nesse ciclo é esses picos de estresse, esforço, tensão, alerta, e a medicação apenas ela abafa esse ciclo. Por isso que quando você para, você continua nesse ciclo. Porque o medicamento não atua. O sono forçado não dura de maneira nenhuma. Só a gente pensem num bebezinho dormindo. Qual é a imagem que vem de uma criança dormindo? Tranquilidade, relaxamento. O sono é esse momento. A insônia é o contrário. A insônia é estresse, é irritação, é angústia. Então, o seu cérebro, ele relacionou isso. E lá dentro da jornada, a gente vai aprender a recondicionar, entender o que aconteceu
para ele ter relacionado esse momento de dormir com o estresse. Mas você compreender isso é o ponto fundamental. Quando você compreende, tudo começa a fazer sentido, não é mesmo, Arali? Fica mais claro, fica mais fácil de entender e realmente você vê que é possível se libertar da insônia de forma definitiva e sem remédios, que é o mais importante. E você que está aqui comigo, eu sei que tem muitos alunos sonecas aqui. Alunos sonecas da turma 5 já se libertaram em 8 semanas da insônia, como eles ouviram a Cristiane ontem na nossa aula, conseguiu fazer a sua libertação. A Arali já está para começar o seu desmame, que você ensinou o seu cérebro a aprender a dormir. Um método, um acompanhamento, um processo que tem muita gentileza envolvida. A insônia já tira tanta coisa de você, não precisa mais de um chicote, ver o seu remédio como um inimigo. Não, ele está ali fazendo a parte dele. E quando você aprender, seu cérebro reaprender a dormir, você pode começar a fazer o desmame dele com o acompanhamento do seu médico, mas entender que ele não te faz dormir, ele te seda. E aí traz todos esses efeitos que hoje eu falei para você. Fico feliz de saber que tá conseguindo passar a mensagem. E como o nosso papo de insônia é bem objetivo para ajudar vocês, quero que você coloque aqui, você que ficou comigo até agora, qual foi o seu maior aprendizado que te chamou mais atenção nesse papo de insônia? Escreva aqui, é muito importante. Isso para mim é primordial, eu entender o que vocês vão levar desse papo de insônia de hoje. O que vocês realmente... Amanda, eu ouvi isso de você, eu entendi. Escreva aqui nos comentários. Porque amanhã tem mais papo de insônia. Amanhã o nosso papo de insônia, novamente, é às 7 horas. Vocês viram que hoje a gente teve papo de insônia 1. São papos de insônia extra que eu tô fazendo com convidadas. Amanhã, quarta-feira, o papo de insônia é às 7h05. E eu vou falar amanhã, escutem bem, os 3 mitos e verdades da insônia. Aqueles mitos que várias pessoas falam por aí, será que isso é verdade? Será que isso não é? Para se libertar da insônia, eu vou falar amanhã esses 3 mitos. Então você que está aqui comigo até agora, marca na agenda amanhã às 7h05 para estar comigo, para entender o que você muitas vezes nunca ouviu falar sobre insônia. Nós vamos desvendar esses 3 mitos e verdades e mostrar o que realmente funciona. Então, você que esteve aqui, como a Joselma colocou aí, gostou da explicação, o Celso, né? Atuação direto na causa nos ajuda a entender exatamente. Isso mesmo, quando você atua na causa, o resultado vem. Quando você atua no sintoma, como remédio, o resultado pode até você dormir nos primeiros usos do remédio. Depois você desenvolve a tolerância e não vai ter um sono de qualidade. É um sono artificial induzido que não vai se manter. E quando você tenta tirar, como eu falei, você acaba tendo insônia rebote. É possível recuperar aquele sono de verdade sem a ajuda do remédio. É possível se libertar sem a ajuda do remédio. É possível se libertar de forma definitiva no momento que você tem o método certo e o acompanhamento certo. Então, obrigada a vocês que me acompanharam até agora. Obrigada às minhas sonecas e sonecos da turma 4, turma 5, que eu vi aí, Edilene, o Celso, a Elenir, a Ellen, que eu vi que entrou também, a Arali. Gosto muito de ver meus alunos aqui, realmente ver eles libertos da insônia é a minha maior felicidade. E vocês entenderem que é possível, quem ainda está sofrendo com a insônia, é entender que tem um caminho. E o primeiro caminho é você acompanhar essas lives que eu estou fazendo durante toda a semana. E o segundo caminho, que é hoje ainda, você que não se cadastrou, se cadastre na Jornada Livre da Insônia, que começa segunda-feira, 31 de janeiro. Daqui a 6 dias eu espero vocês. Um beijo no coração de cada um, uma abençoada noite e durmam bem.